Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. Deixa eu te fazer uma pergunta que parece simples, mas quase ninguém responde com honestidade. Quantas vezes você disse que estava acreditando, enquanto por dentro mantinha um plano B escondido só por segurança? Porque é exatamente aí que mora o erro mais comum e mais sofisticado de quem tenta manifestar uma nova realidade. Desde cedo, fomos ensinados que manter o pé no chão é sinal de maturidade, que duvidar um pouco é prudência, que esperar sinais antes de se comprometer totalmente é inteligência emocional. Isso soa racional, responsável e até espiritual. Mas existe um ponto em que essa postura deixa de ser equilíbrio e passa a ser uma negociação silenciosa com a realidade atual. Um acordo interno que diz: eu até desejo algo novo, mas continuo fiel ao que já existe. No universo da manifestação da realidade, isso é devastador, porque o estado interno não responde ao que você diz querer, mas ao que você sustenta como verdade emocional. Toda vez que você pede abundância, mas continua se preparando para a escassez, você não está sendo cauteloso, você está reafirmando o estado antigo. Toda vez que fala em riqueza e prosperidade, mas espera uma confirmação externa para finalmente acreditar, você está adiando a própria criação. A dúvida, nesse contexto, não é humildade, é lealdade ao passado. O mais perigoso é que esse erro se disfarça de virtude. Ele vem embalado em frases bonitas, em discursos sobre realismo, em conselhos bem-intencionados. Ele faz você se sentir sensato, enquanto, em silêncio, enfraquece o processo criativo interno, porque o poder da mente subconsciente não opera em cima de intenções vagas, mas de estados assumidos. E estado assumido não negocia, não espera, não pede licença. É por isso que tantas pessoas dizem conhecer as técnicas de manifestação, estudam Neville Goddard, falam sobre consciência criadora, mas vivem ciclos repetidos. Não é falta de conhecimento, é falta de integridade interna. Existe uma distância enorme entre desejar algo e viver internamente como se aquilo já fosse um fato. E essa distância é preenchida por pequenas concessões. São frases aparentemente simples como: se não dar certo, eu faço outra coisa. Ou vamos ver se dá certo. Ou quem sabe um dia eu chego lá. Cada uma delas parece inofensiva, mas juntas formam um contrato invisível com a realidade que você diz querer superar. Quando você começa a observar isso em si mesmo, algo estranho acontece. Você percebe que não está falhando por falta de fé, mas por excesso de negociação. Que não é o mundo externo que resiste, mas a sua própria incapacidade de abandonar emocionalmente o estado antigo. E esse é um choque silencioso, porque desmonta a narrativa confortável de que você está fazendo tudo certo. É exatamente aqui que o ensinamento de Abdallah começa a se tornar incômodo, quase radical, porque ele não falava sobre torcer para dar certo, nem sobre esperar alinhamentos externos. Ele falava sobre uma postura interna tão íntegra que não sobrava espaço para acordos ocultos com a realidade atual. E para entender por que ele era tão inflexível e por que isso mudou tudo na vida de Neville, é preciso ir mais fundo no que Abdallah realmente chamava de fé. Quando Abdallah dizia para Neville não negociar com a realidade, muita gente imagina uma postura dura, quase agressiva, como se fosse um ato de negação do mundo, ou uma fantasia espiritual desconectada da vida prática. Mas isso é uma leitura superficial. Abdallah não estava ensinando a ignorar fatos, nem a fingir que problemas não existem. Ele estava apontando para algo muito mais sutil e profundo: a integridade absoluta do estado interno. Para o mestre Abdallah, negociar significava permitir que as circunstâncias externas tivessem voto sobre quem você é por dentro. Significava olhar para a realidade atual e aceitá-la como uma espécie de juíza final, capaz de confirmar ou invalidar aquilo que você escolheu assumir. E, para ele, esse era o verdadeiro erro. Não porque o mundo estivesse errado, mas porque a consciência criadora nunca responde ao que você observa, apenas ao que você sustenta como identidade interna. Existe uma diferença gigantesca entre perceber uma circunstância e se submeter emocionalmente a ela. Abdallah não lutava contra o mundo externo, não tentava convencer ninguém, não buscava sinais, ele simplesmente se recusava a dar estatuto de verdade final a algo que não correspondia
ao estado mental de abundância que havia sido assumido. Isso não era arrogância, era coerência interna. Era entender que pensamento e realidade não se encontram no plano da discussão, mas no plano da identidade. Quando falamos de manifestação da realidade, esse ponto costuma ser ignorado. Muitas abordagens populares falam em visualizar, repetir afirmações, manter pensamentos positivos. Tudo isso pode até ajudar, mas sem integridade interna, vira um teatro mental. Abdala estava falando de algo mais exigente. Ele falava sobre viver por dentro como quem já atravessou a ponte, sem ensaio, ressalvas e sem esperar permissão do mundo. É por isso que o treinamento de Neville com Abdala foi tão impressionante, porque Abdala não aceitava explicações. Não aceitava justificativas, não aceitava a lógica da espera. Quando Neville falava sobre obstáculos, sobre dinheiro, sobre vistos, Abdala não entrava na conversa, não por falta de empatia, mas porque, para ele, aquilo era uma tentativa inconsciente de renegociar o estado assumido. Era o velho hábito de pedir licença à realidade antiga antes de habitar a nova. Aqui entra um ponto essencial sobre o poder da mente subconsciente. Ela não reage a palavras bonitas, nem a intenções bem formuladas. Ela reage à sensação de fato consumado, ao estado mental de riqueza, vivido internamente antes de qualquer evidência física. Abdala sabia que qualquer concessão emocional ao estado antigo era uma forma de sabotagem elegante, um atraso disfarçado de maturidade. Isso reposiciona completamente o conceito de fé dentro da cocriação. Fé, nesse contexto, não é esperança nem otimismo. É postura interna. É permanecer fiel ao estado assumido, mesmo quando tudo ao redor parece convidar você a recuar. Não como um esforço tenso, mas como uma naturalidade silenciosa. Como alguém que simplesmente sabe quem é, independentemente do que ainda não se manifestou. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas escorrega sem perceber. Porque manter essa integridade interna exige atravessar um território desconfortável, onde o antigo estado perde força. Mas o novo ainda não se materializou completamente. É nesse espaço que surgem as dúvidas, as negociações internas, as tentativas de adaptação. E é aí que Abdala fazia algo que para Neville parecia quase cruel, mas que na verdade era o coração do ensinamento. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo simples, mas muito importante. Se esse ensinamento está fazendo sentido para você, se em algum ponto você se reconheceu nessa conversa, deixa agora o seu like. Isso não é só um gesto automático. É a forma de você sinalizar para o próprio sistema interno que está comprometido com esse novo nível de consciência. E também de ajudar esse conteúdo a alcançar outras pessoas que estão prontas para ouvir isso agora. E se você ainda não se inscreveu no canal Transforma Mente, esse é o momento. Essa minissérie foi construída como um caminho, um fio contínuo de compreensão. Cada vídeo aprofunda o anterior, e os próximos capítulos vão revelar camadas ainda mais sutis e transformadoras do ensinamento de Abdala. E ao ativar as notificações, você garante que não vai perder essa sequência no meio do processo, nem quebrar o ritmo dessa transformação mental que já começou. Quando você se engaja, você não está apenas apoiando o canal, você está dizendo para si mesmo que esse conteúdo importa, que esse tipo de visão merece espaço na sua vida, e que você está disposto a ir além do superficial. Respire fundo e permaneça aqui comigo, porque o que vem a seguir toca exatamente naquele ponto em que a maioria desiste sem perceber. Agora, atenção dobrada para imaginar com calma a cena a seguir. Porque esse não é um episódio distante ou simbólico demais. É humano, realista e absurdamente atual. Neville sentia saudades de sua família. O fim de ano estava chegando, e ele queria muito ir para Barbados, sua terra natal, não como metáfora, não como desejo abstrato, mas como uma necessidade real, concreta, com prazo, dinheiro curto e nenhuma evidência favorável. O mundo externo gritava o contrário, o tempo todo. Contas acumuladas, limitações, passagens caras, ausência total de meios, e é exatamente aí que a mente começa a atrair quem está tentando manifestar a própria realidade. Neville até acreditava no ensinamento, mas acreditar em teoria é fácil quando nada está em jogo. O problema começa quando o desejo encontra pressão. Cada dia que passava,
a tensão aumentava. Ele queria saber como aquilo ia acontecer. Queria um sinal. Queria uma brecha lógica para descansar a ansiedade. E quanto mais ele pensava nisso, mais sentia aquele aperto interno que você provavelmente conhece bem. A sensação de estar forçando algo que ainda não se mostrou no mundo físico. Abdallah observava tudo em silêncio, não com indiferença, mas com uma firmeza quase desconcertante. Neville tentava conversar, explicar a situação, trazer fatos, argumentos, dados. Falava das dificuldades como quem pede permissão para duvidar. E cada vez que ele fazia isso, era interrompido por Abdallah, que não entrava no jogo, não consolava, não explicava o caminho, apenas reafirmava o estado. Você já está em Barbados. Durma em Barbados, coma em Barbados. Viva como alguém que já chegou lá. Isso não era crueldade. Era precisão absoluta. Abdallah sabia que o maior risco ali não era a falta de dinheiro, nem o tempo apertado. Era Neville negociar internamente. Tentar manter um pé no desejo e outro na realidade antiga. Esse meio do caminho parece seguro, mas é exatamente onde a manifestação morre. Porque o poder da mente subconsciente responde ao estado assumido e não responde à esperança ansiosa. Neville quase quebrou emocionalmente. E quando eu digo quase, é porque houve momentos em que ele quis desistir. A mente gritava, o corpo sentia e o pensamento oscilava. Ele queria provas. Queria saber como o universo iria resolver aquilo. E Abdallah cortava qualquer tentativa de cocriação contaminada pela dúvida. Não negociava. Não validava o medo, não alimentava o velho estado mental. Esse conflito interno é o ponto central da história. Não é sobre Barbados em si, é sobre um momento em que você sente que está sendo irresponsável por confiar demais. É quando a mentalidade de riqueza começa a confrontar anos de condicionamento de escassez. É quando a consciência criadora é colocada à prova. E o pensamento tenta voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido já tenha falhado antes. Neville estava ali, entre dois mundos, um que gritava a impossibilidade e outro que exigia a integridade total. E é exatamente nesse espaço que quase todo mundo recua. Não porque não deseja, mas porque não suporta sustentar o estado mental de abundância sem negociar com as circunstâncias. E é aqui que essa história começa a revelar algo ainda mais profundo sobre fé, transformação mental e o ponto exato onde a realidade externa começa a ceder. E é isso que precisamos atravessar agora para entender o próximo nível desse ensinamento. Neville só entendeu aquilo que realmente estava acontecendo depois que algo dentro dele cedeu. Não foi quando o dinheiro apareceu, nem quando a passagem foi doada por seu irmão. Foi antes. Foi no instante em que ele parou de discutir internamente com a própria imaginação, quando desistiu de provar para si mesmo que era possível, quando largou a necessidade de sentir segurança antes de assumir o estado. Naquele momento, em silêncio, ele cruzou uma linha invisível. A tensão diminuiu não porque a realidade externa havia mudado, mas porque ele deixou de exigir que ela mudasse para se autorizar a acreditar. E então os fatos começaram a se reorganizar com uma naturalidade quase desconcertante. Convites surgiram. Recursos apareceram por vias que Neville não teria imaginado. A viagem para Barbados aconteceu, mas esse não é o ponto central da história. O verdadeiro deslocamento não foi geográfico, foi interno. Neville deixou de viver como alguém tentando manifestar e passou a viver como alguém que já havia assumido. Abdallah nunca comemorou o resultado porque para ele nada extraordinário havia acontecido. Apenas a consciência havia ocupado o lugar correto. É aqui que o ensinamento se amplia e deixa de ser apenas um episódio histórico para se tornar um princípio vivo. Negociar com a realidade não é humildade, nem prudência, nem maturidade espiritual. É sabotagem silenciosa do próprio processo criativo. Toda vez que você afirma um desejo, mas internamente se prepara para o fracasso, você envia comandos opostos ao subconsciente. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. A mente consciente pede mudança, enquanto o estado emocional permanece fiel ao antigo padrão. Cocriação não responde ao que você diz que quer, mas ao lugar psicológico de onde você vive. A consciência criadora
opera por coerência interna. Quando você imagina algo novo, mas continua emocionalmente ancorado na escassez, na espera, na justificativa racional, o sistema entra em conflito. E esse conflito se manifesta como atrasos, resultados inconsistentes, ou aquela sensação frustrante de que às vezes funciona e às vezes não. O que Abdala ensinava, sem suavizar, era a integridade de estado. Fé, nesse nível, não é acreditar que algo vai acontecer, é parar de consultar a realidade atual como se ela fosse a autoridade final. Cada vez que você busca sinais, confirmações ou pequenas garantias externas, você reafirma para o subconsciente que ainda não está lá. E o subconsciente apenas obedece. Ele replica o estado dominante, não a intenção ocasional. É por isso que tantas práticas de manifestação parecem funcionar por um tempo e depois falhar. Não é falta de técnica, é excesso de negociação interna. Microdúvidas, frases aparentemente inofensivas, como vamos ver, ou quem sabe um dia, carregam mais peso do que afirmações repetidas sem convicção. O corpo sente onde você realmente está. A imaginação sabe, e a realidade externa apenas reflete essa fidelidade silenciosa. Quando você entende isso, algo alivia. Não há mais necessidade de forçar emoções, nem de lutar contra pensamentos. O foco deixa de ser controlar o mundo e passa a ser sustentar um estado. E é exatamente aqui que o ensinamento deixa de ser místico e se torna profundamente prático. Porque assumir um estado não é um ato de fantasia, é uma decisão contínua de identidade. E é nesse ponto que precisamos avançar ainda mais, porque assumir é apenas o começo do que realmente sustenta a criação consciente. Chega um ponto no processo em que algo se fecha por dentro. Não como esforço, não como tensão, mas como decisão silenciosa. É o limiar que Abdala apontava sem cerimônia alguma. O momento em que não existe mais para quem negociar, porque negociar pressupõe dúvida. Pressupõe dois lados disputando autoridade dentro de você. E quando o estado é realmente assumido, essa disputa termina. Não há mais conversa com a realidade antiga. Não há mais necessidade de argumentar, explicar ou se proteger emocionalmente. Nesse ponto, o que surge não é euforia. É quietude. Um silêncio interno quase estranho para quem sempre viveu tentando ajustar expectativas. A mente para de perguntar quando e como. O corpo relaxa. A imaginação deixa de ser um exercício e passa a ser um lugar habitado. Você não está mais tentando acreditar. Você simplesmente está sendo, e essa é a diferença que muda tudo. Esse limiar não é atravessado por força de vontade. Ele é atravessado quando você percebe que continuar negociando dói mais do que permanecer fiel ao estado. Quando a antiga identidade perde o poder de convencimento. Quando justificar a espera soa mais desconfortável do que sustentar a decisão. É por isso que esse ensinamento é tão raro. Ele não oferece apoio emocional à dúvida. Ele não faz concessões à insegurança espiritualizada. Ele exige maturidade de consciência. Assumir um estado nesse nível é aceitar que a realidade externa pode demorar a se mover, mas você não volta atrás por causa disso. Você não usa o mundo como termômetro da sua fé. Você entende que o movimento real aconteceu primeiro internamente, e quem atravessa esse portal sente algo muito específico. Não há mais ansiedade, apenas permanência. Não há mais esperança, apenas coerência. Não há mais diálogo interno tentando convencer ninguém. E ainda assim, isso não é o fim. É o início de um nível mais profundo de prática. Porque sustentar um estado exige compreensão, refinamento emocional e domínio interno contínuo. Existem camadas dessa permanência que raramente são explicadas. Camadas onde até mesmo o esforço de sustentar desaparece. E é exatamente aí que o ensinamento se torna ainda mais poderoso. Reconheço que esse conteúdo é de certa forma bem complexo para assimilar assim no primeiro contato. Então, recomendo fortemente que volte e assista novamente para compreender melhor. Agora, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem falou com você em algum nível, comenta agora a frase: eu assumo o estado. Não para mim,
mas como um gesto interno de decisão. Escrever isso ajuda a selar aquilo que foi compreendido aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que está preso na negociação silenciosa, tentando manifestar enquanto ainda pede permissão à realidade antiga. Às vezes, essa mensagem chega como exatamente aquilo que faltava. E é essencial que você assista aos vídeos anteriores dessa minissérie. Eles constroem a base emocional e conceitual para tudo aquilo que estamos aprofundando aqui. O card vai aparecer no final do vídeo. E essa sequência muda completamente a forma como esse ensinamento é absorvido. Se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo da minissérie. Ele aprofunda ainda mais esse ponto de não retorno interno e revela nuances que quase ninguém explica sobre esse processo. E esse foi mais um capítulo da minissérie Abdala Revelado, o mestre oculto por trás de Neville. Aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.